Bom dia, meus amores, bom dia. Como foi esse final de semana que se estendeu muito, né, com esse feriado? Espero que vocês tenham de fato aproveitado, né, para descansar. Dia 12, ontem foi dia das crianças, o dia de vocês. Eu espero que vocês tenham comemorado de alguma forma, ou com os amigos, ou com a família, porque ser criança é muito bom, né? Você já foi criança. Assim como os pais de vocês já foram crianças, e um dia vocês serão adultos, assim como eles. E ser criança é um movimento natural da vida, né? E hoje vocês podem brincar, vocês podem celebrar a infância de vocês, e sabemos que as crianças têm deveres e direitos, né? Assim como qualquer pessoa. E falando em direitos e deveres, um dos deveres das crianças e direitos também é estudar, e por isso que a tia está aqui, né? Mais um dia, a nossa primeira aula da semana. Então, a gente está aqui, a gente vai começar com a nossa primeira aula de outubro, né? Porque dia 1º a gente não teve a nossa aula, foi aula de literatura, vocês tiveram apenas a agenda, então hoje é a nossa primeira aula de verdade, assim, de outubro. Então, se você não pegou o seu livro ainda de história, eu quero que você vá, pegue o seu livro, tá bom? O meu livro está bem aqui. Já peguei, história não, meus amores, geografia. Já peguei meu livro de geografia. E eu quero que vocês abram aí na página 62. Ok? E vamos juntos partir e acompanhar essa leitura, porque o conteúdo de hoje é os setores da economia. Vamos aprender o que é isso, tá? É por meio das atividades econômicas que os seres humanos conseguem produzir e consumir bens e serviços, criando e transformando o espaço em que vivem. Para compreender melhor o desenvolvimento dessas atividades, essas podem ser divididas em 4 setores: o primário, o secundário, o terciário e o quaternário. Então, o que é bens e serviços? Bens são aqueles bens materiais, né? É um carro, é uma casa, é um celular, é uma cadeira, é um brinquedo, tudo isso é um bem material. E o que é um serviço? O serviço é tudo aquilo que é prestado ou tudo aquilo que é servido. Por exemplo, se você vai ao posto de saúde, você está indo ao serviço de saúde. Se você vai à escola pública, o serviço é educação. Então, os serviços, eles estão aí para servir um povo, servir alguém, né? Então, vamos continuar aqui a compreensão do texto. O texto fala em 4 tipos de setores: os setores primário, secundário, terciário e quaternário. Se você nunca ouviu falar sobre isso, hoje você vai aprender, tá bom? Vamos aprender agora sobre o setor primário. Envolve principalmente 3 tipos de atividades: o extrativismo, que é a retirada de elementos da natureza, tá? Como a caça, a pesca e a coleta. Como aqui está dizendo, é tirar algo da natureza. Se eu planto e eu colho o que eu plantei, então eu estou praticando o quê? O extrativismo, porque eu estou coletando. Se eu vou até o lago pescar, eu estou praticando o extrativismo, porque eu estou retirando da natureza o peixe, tá? Como a palavra diz, extrativismo vem de extrair. Extrair é tirar. E continuando, a agricultura também é considerada um extrativismo, como eu falei, o cultivo de matérias-primas, como arroz, algodão, cana-de-açúcar, café. E a pecuária, criação de animais como gado, abelha e peixe, também é considerada uma atividade de extrativismo. Por quê? Porque você está cuidando do gado, daquele animal, para você poder extrair a carne dele, né? Criação de gado, qual é o intuito? No comércio em si, é produzir aquela carne, vender aquela carne e através daquele dinheiro gerar emprego e renda. Então isso é economia. É tudo que você se utiliza para gerar renda. O que é renda? Dinheiro, né? Se eu vou vender din-din,
Eu estou ganhando dinheiro com isso? Estou. Então, eu faço parte do setor da economia? Faço, porque eu estou praticando comércio, eu estou comercializando. Eu vendo um produto que eu ofereço às pessoas. E essa venda traz para mim benefícios, tá? Então, a gente já viu que é um setor primário. É tudo que está diretamente ligado à natureza, como os animais, como a plantação, como também, a gente já viu aqui também a caça, a pesca, né? Tudo isso está ligado à natureza, então é um setor primário, tá? Só lembrar, primeiro, o que foi criado antes de tudo? A natureza. Então, o setor primário é tudo que eu extraio da natureza. Aí vamos para o setor secundário. Mas antes de irmos para o setor secundário, quero que vocês observem a imagem do homem pescando e do gado, para que vocês fixem essa imagem na cabeça e não esqueçam o que é o setor primário, tá bom? E agora vamos para o setor secundário. Nesse setor são desenvolvidas atividades industriais que transformam a matéria-prima obtida no setor primário em produtos para o consumidor ou em matérias-primas para outras indústrias. Tudo que é produzido nesse setor é chamado de produto secundário. Então, como é esse setor aí? É a indústria, né? É quando você pega aquilo que a natureza oferece e transforma aquilo em uma outra coisa. Por exemplo, uma rede de frigorífico é um setor secundário, porque ela precisou do boi para fazer, né, para que ela pudesse ter no seu frigorífico todos os tipos de carne. Ela precisou dos animais. Uma granja que faz a venda de aves, do frango, ela é um setor o quê? Secundário, porque ela precisa do animal ali, da carne daquele animal, daquela ave, para que ela possa vender, tá? Então a gente pode aí pensar em várias coisas no setor secundário, né? A gente pode pensar até numa indústria automobilística, que são aquelas indústrias que fabricam carros, produzem peças e tudo mais. São setores não primários, né? São setores que partem aí do setor secundário, são secundários por quê? Porque eles se utilizam de setores primários, do metal, do ferro, que são produtos que nós extraímos da natureza. Por isso que é considerado setor secundário. Deu para entender direitinho, né? Tudo que eu uso, lojas que vendem coisas que são diretamente tiradas da natureza, como por exemplo, você vai numa perfumaria. Se a perfumaria ela usa essências disponíveis na natureza, essências naturais, então ela é um setor secundário, tá? Como é o caso da Natura. A Natura utiliza muitos perfumes que provém da floresta amazônica, que a essência provém daquela floresta. Então ela é um setor secundário, porque ela está usando a essência, ela está usando aquelas ervas e tudo mais que provém da natureza. E vamos para o setor terciário. Observe antes a imagem do setor secundário, tá? É uma grande cidade cheia de prédios, grandes fábricas. Por quê? Porque geralmente o setor secundário é assim, é indústria, é comércio, é loja, tá? Vamos para o setor terciário. O setor da economia relacionado ao comércio e às relações de serviço como loja, bancos, escolas, hospitais, restaurantes, transportes, turismo e publicidade. Como assim o setor terciário? É aquele setor que ele está ali para prestar um serviço, mas que ele não tem diretamente uma ligação com o setor primário. Só você pensar, uma escola, qual é o serviço que ela presta? Educação. Então ela é um setor terciário, ela não é uma indústria. Ela está ali para vender um produto. No caso, ela está ali não para vender, mas para atuar na educação, para transmitir a educação. Mas se você for numa loja, um supermercado, ele é um setor terciário. Por quê? Porque ele está ali para vender o produto que está no supermercado. É só você pensar que o setor secundário, ele é aquele setor que é indústrias, fábricas, setores maiores, que envolvem coisas maiores. E o terciário é aquele que envolve
menores, como loja, comércios, tá bom? Escolas, hospitais. O hospital ele não presta um serviço, que é o serviço da saúde, então ele é um setor terciário. Publicidade, setor terciário. Turismo, setor terciário. Você vai numa rede de turismo e vai fechar um pacote para viajar, sei lá, para o Japão. Você vai viajar para o Japão, você vai na rede de turismo da sua cidade e fecha esse pacote com passagens aéreas para você ir no seu avião, para você ter uma hospedagem. Então você está contratando aí um setor terciário, porque ele é um setor que não está diretamente ligado ao setor primário, né? Ele é um setor menor comparado ao setor secundário. Ele não é nenhuma indústria, ele não é nenhuma fábrica. Ele é um serviço que é prestado para nós, mas é aquele serviço pago, hein? Não confunda, existe um serviço particular e serviço público. No caso é um serviço privado. E aí a gente tem a imagem, né, de um homem mostrando coisas que estão na prateleira, aparentemente peças para banheiro. Ele está mostrando para um casal que possivelmente quer construir sua casa. Então ele está representando o setor terciário, certo? E aí, vocês podem observar aí que dá para perceber muito a diferença desse setor terciário para o primário e para o secundário, né? Então vamos agora para o quaternário, que é o último dos nossos setores. O setor quaternário é o setor da atividade da informática, robótica, cibernética, abrange também as atividades de geração e troca de informação, pesquisa e alta tecnologia. Esse setor tem destaque principalmente nos países mais desenvolvidos, como Estados Unidos e Japão, pois existe uma mão de obra especializada. Bom, o setor quaternário é esse setor tecnológico, né, que envolve diretamente esse setor da informática, robótica e cibernética. É fácil de entender. As empresas que lidam diretamente com a tecnologia, com a informática, são as empresas do setor quaternário, tá? Então aí vocês não vão confundir. A tia falou uma coisa no início do vídeo, né? Sobre o setor secundário. Eu dei até o exemplo da Natura. A Natura retira essências da natureza e fabrica um perfume. E esse processo de fabricar, né, de extrair algo que a natureza mesmo criou, que são as ervas, as plantas, mas a Natura, uma empresa de perfumaria, de cosmético, vai lá, extrai aquelas essências, aquelas ervas, e faz um produto. Eu falei que ela era um setor secundário, por quê? Porque a indústria Natura fabrica, tá bom? Por isso que é considerado um setor secundário. Mas a partir do momento que aqueles produtos vão para a loja, já é setor terciário, porque lojas, tanto de supermercado como lojas de sapataria, perfumaria, tudo isso faz parte do setor terciário, escolas, hospitais. Mas a partir do momento que a Natura produz o seu perfume, ela é uma indústria, então está ali no setor secundário. Então ela vai ser dois setores, secundário e terciário, tá? Então, vamos às atividades, porque eu tenho certeza que todos entenderam, tá? Gente, existe o setor quinário, mas eu não vou falar um pouco sobre ele, tá? Não vou falar, vou deixar para depois, porque o foco daqui, o foco de estudo para o terceiro ano é o setor primário, secundário, terciário e quaternário. O setor quinário, o foco dele é mais lá para o quinto ano, sexto ano. Então a gente não vai falar sobre ele agora. Vamos à nossa atividade na página 63, porque já deu para entender muita coisa, né? Então vamos lá. Organiza as atividades abaixo dos setores econômicos indicados. Setor primário. Aí tem assim, extrativismo, atividade industrial, pecuária, comércio e agricultura. O que eu falei sobre o setor primário? É o setor que vem da natureza, né? Primário, lembra primeiro, que lembra natureza, que foi a primeira coisa a ser criada. Então, tudo que vem da natureza é a agricultura, é a pecuária que são os animais, né? E é o extrativismo, você está extraindo da natureza. Então, eu vou escolher
esses nomes aqui, ó. Extrativismo, que eu já expliquei o que é, né? Espero que vocês tenham compreendido, eu já expliquei, hein? Agricultura e pecuária. A gente tem aí as 3 palavras do quadro. Vamos agora para o item B. Atividade que está ligada ao setor secundário. Gente, só pode ser atividade industrial, né? Eu falei muito da indústria, a indústria, as fábricas, tudo isso está no setor secundário. Não confunda, o comércio ele não é o setor secundário, ele é o setor terciário, porque o comércio está se referindo a lojas, tá? Redes de supermercado, serviços, então ela não é secundária. Então você vai botar no B, setor industrial. No C, vamos botar o que no C? Setor terciário é o comércio. Então aí a gente tem o item A, B, C. E vamos para a questão 2. Complete a frase abaixo com as palavras do quadro. Economia, humanos, bens, espaço e serviços. É por meio das atividades econômicas. É por meio das atividades econômicas, a gente vai colocar aqui. Que os seres do quê? Humanos, né? Por meio da atividade econômica, que os seres humanos conseguem produzir e consumir o quê? Consumir espaços, consumir serviços, consumir bens. Consumir bens. Consumir bens e criando, transformando os em que vive. Eu vou botar o quê? E espaço criando e transformando os serviços em que vive, ou eu coloco e serviços criando e transformando os espaços em que vive. Vou colocar serviço, né? Então a gente coloca serviço. E aqui a gente já coloca espaços. Bom, temos aí a nossa resposta da questão 2, tá? Com cada linha, em cada linha tem um espaço a ser preenchido, eu coloquei um abaixo do outro e você vai colocando na sequência correta. Fica, por meio das atividades econômicas que os seres humanos conseguem produzir e consumir bens e serviços, criando e transformando os espaços em que vive, né? Como eu falei, a atividade econômica, ela movimenta o país. Se não existisse comércios, indústria, né? Porque para existir comércios, para existir lojas, as pessoas precisam fabricar os produtos que estão na loja. Então precisa das indústrias, que é o setor secundário. Mas o setor secundário só existe por conta do setor primário, porque pode extrair algo da natureza. Então, tudo isso movimenta a economia do Brasil, movimenta a renda do Brasil, consequentemente a renda da sua casa, da minha casa, né? Porque uma pessoa que tem trabalho, ela tem o seu emprego, ela tem renda, ou seja, um salário, e com aquele salário ela tem poder aquisitivo, ela compra o que ela quer, tá? E os vendedores compram produtos para vender na sua loja, então a atividade de compra e venda, né? E isso é o comércio, tudo que envolve a troca, a venda de produtos, tá? Então,
Com isso, eu já deixo aqui para vocês a deixa, porque vocês vão responder a página 64. Na página 64, na questão 3, vocês vão escolher um produto e completar o quadro abaixo com desenhos que representam as etapas da sua produção. Desde a retirada da natureza, né, que é o setor primário, passando por sua transformação no setor secundário e a comercialização no setor terciário. Pegue qualquer produto. Você vai pegar, por exemplo, uma folha de caderno, né, um papel. Ela vem da onde essa folha? Ela vem da árvore, né, do tronco da árvore, da madeira. Então, você desenha a madeira, eu estou dando um exemplo, vocês não vão fazer isso. Façam outras coisas, usem a criatividade. Então, você desenharia a madeira, né, o tronco da árvore ou a árvore toda. E no 2, você desenharia a indústria, né, um espaço bem grande, transformando essa madeira em folha. E no terceiro quadrinho, você desenha essa folha dentro de uma resma na prateleira da papelaria, tá? O pão, primeiro vem o quê? Vem o trigo, aí você desenha o trigo. Depois, o padeiro fazendo o pão. E depois, as pessoas comprando o pão. Então, você vai pensar em qualquer coisa aí e vai fazer essa sequência, tá? E na questão 4, vocês vão olhar a imagem e vão dizer se ele é um setor primário, secundário, terciário, quaternário. Lembre das dicas que a tia deu. Não vou dar mais dicas porque eu quero que vocês tentem resolver sozinhos, tá? Então, né, como vocês já perceberam, a aula de hoje termina por aqui, mas amanhã tem mais, hein? Então, bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.